partir daquele momento nenhum crente mais fosse perseguido, que houvesse liberdade do culto cristão, que se restituísse os locais de culto que tinham sido tomados, e a partir daquele momento os bispos da igreja passavam a ser funcionários do Estado. Os sacerdotes, que antes eram presos, torturados por causa da fé, agora eles passaram a participar das benesses do Estado, passaram a participar das vantagens, do que é ser aliado do Império Romano. Viu, queridos? Então o perseguidor passou a ser protetor da igreja. Evidentemente, a igreja mudou muita coisa a partir daí, do ano 313. Cristianismo, Constantino converte-se. Por que está entre aspas? Está vendo que está entre aspas? Converte-se. Como pode alguém dizer que é convertido e mandar matar a própria esposa, chamada Fausta? Como pode alguém convertido matar o próprio filho? Constantino, depois de convertido, matou a esposa, matou o filho, e diz a história que ele só foi batizado na véspera da morte. Ou seja, a conversão oficial do imperador Constantino foi apenas no final da sua vida. Então nós desconfiamos dessa conversão, não é verdade? E aí então, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Pergunto, pode alguém converter-se por decretos? Por exemplo, você chega dentro de casa, você bate o martelo e diz, a partir de hoje todo mundo aqui é crente. Bom seria se funcionasse assim. A pergunta, funciona? Não. Conversão tem que ser ação do Espírito Santo no coração. Na mente, no coração. E Roma era um império pagão. Roma adorava vários deuses. Roma tinha muitas festas e rituais pagãos. E o mitraísmo. O que é o mitraísmo? O mitraísmo era uma religião de mistérios que veio da Pérsia, estava em Roma, Inclusive Roma era chamada de Babilônia pelos apóstolos, de tanta ideologia babilônica, culto babilônico que estava em Roma. Eles adoravam, irmãos, o sol. E um dos mais importantes rituais e festivais em Roma eram os solstícios de inverno. O que é o solstício de inverno? Depois, se você puder na internet pesquisar solstício de inverno, você vai ter toda uma... É importante você ter isso, mas eu vou te explicar aqui agora. Solstício de inverno é o seguinte: nos países do hemisfério norte, nessa época do ano, que é dezembro, é a época do ano em que o Sol dista da Terra na maior angulação possível. Ele fica mais afastado no maior ângulo possível da Terra. Isso significa que está sob inverno, as noites serão mais longas e os dias mais curtos. Você sabe que para os povos antigos, o sol, pelo fato dos povos antigos terem contato com a terra, com a agricultura, você sabe muito bem a importância do sol para a terra, para a agricultura. O sol sempre exerceu um fascínio pelos povos antigos. E todo fenômeno natural tendia-se a achar que eram divindades diversas que estavam regendo. Então, por exemplo, o Deus Sol, o Sol como um Deus. Se esse Sol, ele se afasta, se o frio chega e as noites são mais longas, eles passaram a fazer o quê? Rituais para que o Sol não fosse embora de vez, para que o Sol voltasse, identificando o Sol a uma divindade. Então esse tipo de culto no hemisfério norte proliferou muito na antiguidade. E na Roma não era diferente. No dia 25 de dezembro, para sua informação, lá em Roma e em outros países também, se tinham esses solstícios, as chamadas Saturnálias e Brumálias, que iam do dia 17 de dezembro até o dia 25. Adoração em rituais e culto ao sol. Preste atenção numa coisa. O Constantino, ele entendeu que o Deus cristão estava do lado dele. Por outro lado, ele está governando um império vasto. Todos os países que circundam o mar Mediterrâneo pertenciam ao Império Romano. E aí, então, o que o imperador faz? Eu quero que esse povo se converta à religião que eu me converti, ou que eu me convenci. Mas como fazer? Como fazer? Ele percebe que por um decreto não se consegue. Que tal
se a gente começar a fazer um sincretismo? Vamos pegar uma coisa que eles gostam muito e colocar uma roupa cristã nisso. Por exemplo, por que não aproveitar o maior festival pagão que tem na Roma, que são os solstícios de inverno, que fazem adoração ao sol, e dizer que, na verdade, o sol verdadeiro é Jesus? Porque está escrito que nascerá o sol da justiça, e ele vai trazer salvação nas suas asas. Jesus é a luz do mundo, é o sol. Então, vamos aproveitar essa festa onde se adora o sol e apresentar Jesus Cristo. Olha, vamos adorar, né, o verdadeiro sol nessa data, usando toda uma festividade pagã e colocando Jesus como sol. E é exatamente isso que eles começaram a fazer. Acompanha só a nova enciclopédia do conhecimento religioso de Schaff Herzog, explica claramente seu artigo sobre o Natal. As festividades pagãs da Saturnália e Brumália estavam demasiadamente arraigadas aos costumes populares para serem suprimidas pela influência cristã. Ou seja, a coisa estava tão entranhada, é como o Natal está entranhado hoje. Mas tão entranhado que é difícil de tirar isso das pessoas, né? Então o que eles fizeram? Está entranhado. Essas festas agradavam tanto que os cristãos viram com simpatia uma desculpa para continuar celebrando sem maiores mudanças no espírito e na forma da sua observância. Estão entendendo? As origens dessa festa celebrada no dia 25 de dezembro. A adoração pagã em 25 de dezembro era ao sol vitorioso, o Solis Invictus. Solis Invictus, sol vitorioso. Roma aproveitou essa data associando ao suposto aniversário de Jesus, que é o sol da justiça. Vê se pode uma coisa dessa. Quantos sabem que quando os missionários cristãos, católicos, eles foram evangelizar os povos africanos, e o povo africano adorava os seus deuses, mas eles queriam trazer o Deus cristão junto com aquele monte de santos que eles têm e prestam veneração. Então o que eles fizeram? Vocês devem saber que cada santo católico, os principais, tem um paralelo na Umbanda. Vocês sabem disso? São Jorge, no catolicismo, é Ogum, na Umbanda. Entendeu? E assim vai. Existem os seus paralelos. A mesma entidade, mas os nomes mudam. É por aí que foi feito com a questão do Natal. Uma data onde se adorava o sol, pagã, origem imunda, detestável para Deus, mas se colocou uma roupa cristã, agradou o povo, agradou o imperador, não é? A igreja, nessa altura, já era católica romana, fazia parte do Estado, estava de mão dadas com o Estado, não é? Fazendo tudo o que o Estado queria. E aí, então, o Natal começou a se institucionalizar apenas no século IV. Então, desse período para frente, iniciou-se aquilo que nós chamamos de quê? A paganização do cristianismo. E, ao mesmo tempo, a cristianização do paganismo. Ou seja, o pagão recebeu um pouco do cristão e o cristão recebeu um pouco do pagão e ficou uma coisa esquisita, né? Ficou uma mistura um pouco estranha, totalmente estranha para o projeto original de Deus. Estão entendendo, amados, até aqui? Sim ou não? Muito bem. É nesse tempo, é importante dizer, que começou-se o paganismo a entrar na igreja, não só através dessa festa, que é a principal festa do paganismo, vocês devem saber que é o Natal. Natal é celebrado em todas as culturas do mundo. Países budistas, hinduístas, o Japão celebra Natal. O que o Japão tem de cristão? Nada. Japão é um país budista. Japão celebra Natal. Se você vai na Índia, a Índia celebra Natal. O Papai Noel tem todas as culturas que você possa imaginar. Então, o que há de cristão nessa festa? A não ser, né,
Se nós formos pesquisar a origem dela e ver como tudo começou e por onde o paganismo entrou. Aliás, é nesse contexto que reza pelos mortos começou a entrar na igreja. Isso é paganismo. Oração a mortos, missa de sétimo dia, tá? Santos, imagens, isso vai entrando. A mariolatria, Maria ser vista como intercessora. Aliás, você vai ver como é que eu posso dizer? Você vai ter uma representante de Maria em cada uma das culturas. Você vai ver a figura da mãe e do filho, está em todas as culturas, porque isso não vem da igreja, isso vem da Babilônia. E a igreja assimila, incorpora todas essas coisas do paganismo ao longo dos séculos. Quando que o Natal passou a ser celebrado como Alguém pega água para mim, por favor? Quando que o Natal passou a ser uma data celebrada oficialmente? Qual foi o início? Foi no ano 354, porque com Constantino começou, só que ainda não havia sido oficializado. Mas no ano 354, com o Papa Libério, essa informação você precisa ter, viu? O Natal começou a ser celebrado pela igreja cristã no século IV, tem ano 354. Isso é informação histórica, gente. Tá? Os anais da igreja têm essas informações pelo Papa Libério. Então veja que não foi o mandamento de Cristo, não foi um mandamento apostólico. Não, irmãos, foi através de um decreto papal. Foi um homem, um papa. Papa significa pai. Só que Jesus disse: a ninguém devemos chamar de pai, porque é um só pai que é Deus. Não existe papa na terra. O único sumo sacerdote é Jesus. Mas eles são chamados de sumo pontífices e de papas. Tomam o lugar de Deus e de Cristo. Entende? Esses homens, eles colocam os decretos deles acima da própria Escritura. Entende? O Papa Libério estabeleceu então a celebração do Natal como festa da igreja. A Enciclopédia Britânica diz: a partir do ano 354, notem que está na enciclopédia, a partir do ano 354, alguns latinos puderam mudar de 6 de janeiro para 25 de dezembro a festa, que até então era chamada de Mitraica, o aniversário do invencível Sol. Portanto, o Natal é uma das principais tradições do sistema corrupto, do sistema do lucro, do sistema da opressão, do sistema da rebeldia, do sistema hostil a Deus chamado de Babilônia. O Natal é uma das principais tradições desse sistema e, como tal, tem suas raízes na antiga Babilônia de Nimrod. Nimrod da Torre de Babel, Nimrod, neto de Noé, bisneto de Noé, neto de Cão, filho de Cush. Nimrod, aparece lá em Gênesis, no capítulo 10. Esse Nimrod, cujo nome significa rebelde. Olha aí, não pode ser boa coisa, né, gente? Esse homem chamado Nimrod, ele foi o homem que, depois do dilúvio, lançou o fundamento da sociedade hostil a Deus. O fundamento do mundo babilônico, do mundo enganoso, do mundo rebelde, do mundo que se contrapõe a Deus, do humanismo, aonde o homem se rebela contra Deus. Porque qual era a função da torre? Vamos construir uma torre cujo topo chega até o céu. Por quê? Porque ele disse assim: Deus,
Se Deus mandar o dilúvio de novo, as águas não vão nos afogar, porque nós vamos construir uma torre e essas águas não vão conseguir